A rocha onde a minha casa está firmada é Ele, é Cristo Jesus. Que a gente possa tomar posse dessa verdade para a nossa vida. Antes de convidar o pregador da noite, hoje temos um pregador especial, convidado. Eu gostaria de lembrar os irmãos, não posso deixar para o final, do nosso almoço no dia 14. Nós estaremos aqui como famílias da igreja, reunidos, porque também é um momento de celebração. Não é simplesmente um almoço na igreja, não é somente uma contribuição na igreja, é a gente estar junto como família, entendendo que nós somos um, que tudo isso aqui que nós fazemos parte é algo muito maior, é a nossa família espiritual. Então participe do nosso almoço dia 14. Não faça comida, não saia para almoçar em casa. Aquela dica que nós damos todo sempre, né? Não faça fumaça em casa. Venha almoçar fora, almoce fora dia 14. Você vai almoçar, né, todo dia, todo domingo em casa, você vai almoçar fora. Almoçar na igreja, tá ok? Então eu estou pegando esse período aqui para poder pedir realmente que os irmãos estejam contribuindo. Procure a irmã Alessandra para as doações dos alimentos que nós estamos precisando. E os homens de Deus, falamos sobre isso na segunda-feira aqui no Encontro dos Homens, que foi uma benção. O Encontro das Mulheres também na sexta-feira foi uma benção, já estou sabendo aí, não sei de tudo não, tá? Só sei que foi uma benção. Mas segunda-feira também foi top demais. A igreja está em movimento. Então, homens de Deus, nós vamos precisar que vocês se movimentem, que nós possamos fazer esse movimento para ajudar no nosso almoço. Vou estar colocando o Pix da igreja lá no nosso grupo para a gente ajudar com a carne, tá bom? Então, homens de Deus, fiquem preparados para que a gente possa ajudar também. A igreja é o único lugar que a gente doa o alimento, que a gente prepara o alimento e a gente vem e a gente paga o alimento, porque é bênção do Senhor, irmãos. E depois a gente vai usufruir daquilo que nós doamos. Entendem? Coisa linda é ser igreja, que coisa linda é participar da igreja. Uma sala confortável que você está, o ar-condicionado, a sala do Ministério Infantil que nós vamos reformar, tudo isso é para a igreja usufruir, para todos nós. Então participe desse almoço. Nós estamos planejando algo muito bom, tá bom? Agora sim, gostaria de convidar o nosso convidado especial, o pastor Robílio, hoje vai estar ministrando a palavra. Você vê que ele veio na beca hoje, né? Ó, elegante. É uma benção, pastor Robílio é uma benção, meus irmãos. A gente ama ter ele com a gente aqui, é sempre um prazer. E eu já falei da minha admiração por ele, né, pelo carinho. E é sempre bom ouvi-lo. E eu vim falando com a irmã Maria Luísa no carro, né? Falei, ó, hoje tem um pregador de fora, hein? Hoje tem um pregador convidado. E ela, quando eu falei que é o pastor Robílio, ela abriu um sorrisão. É isso. Que Deus seja louvado, Deus abençoe sua vida, abençoe a vida do pastor Robílio, que ele possa ser usado como boca de Deus nessa noite. Obrigado, pastor. Obrigado ao Rafael, aos irmãos também. Pelo carinho. Só falta chamar a irmã Rosina aqui à frente também, né? Para os irmãos salvarem aí, e daqui uns 60 anos mais ou menos, quem estiver aqui falar, esteve aqui na nossa igreja, o casal mais bonito de todos os tempos. Eu confesso, irmãos, que eu venho com muito cuidado, né, aqui à frente, né, porque ainda estou acostumando, uma vez que as emoções, né, elas trabalham bastante, né, então eu tento me conter ao máximo, né, porque é sem dúvida um desafio, a gente agradece muito a Deus por tudo.
nós somos apenas instrumentos, sabemos disso. Porém, né, ao longo dos anos, né, da vivência e tudo que a gente tem participado aqui nesse campo, é algo muito especial, né? É uma história construída com a família, né, com os irmãos, e a gente vai, ao estar aqui, nessa condição, né, diferenciada, podemos dizer, né, diferenciada e privilegiada, é algo muito diferente, né, para a gente trabalhar, né, emocionalmente. Então, sou grato ao Senhor e louvo ao Senhor por tudo, né, todas as bênçãos, por tudo que Ele tem permitido a gente vivenciar e lembrar das histórias, né? Eu disse para... Rafael falou hoje aqui de manhã, disse, o senhor está lembrado que o senhor vai pregar hoje à noite? Ele tinha me convidado, né? Já há uns dias atrás, né? Falei, sim, deixa comigo. Ele falou, se precisar de alguma coisa, fala. Falei, tudo bem, deixa comigo que eu vou contar umas 2 histórias, está tudo resolvido. Né, irmãos? Pastor agora mais velho, ele faz isso, tá? Em vez de pregar, os irmãos, aí eu posso até perguntar, o que os irmãos preferem, história ou pregação? Escutaram pregação o mês todo, né, irmãos? E agora, então, quem sabe, né? A história seria mais significativa, né? Claro que é dentro da palavra de Deus, né? A palavra de Deus, é claro, os irmãos entendem bem a minha colocação, né? A palavra de Deus em primeiro lugar, né? Mas o nosso gosto, né? O nosso coração, nossa mente, né? Nosso bem-estar, quem sabe, né? Uma história seria mais favorável, né? Mas, dentro dessa perspectiva, nós vamos contar a história, tá, irmãos? Nós vamos contar a história, porque a história está aqui na palavra de Deus, né? A história de um homem que o significado do nome dele é o Senhor é salvação, né? Deus é salvação, o Senhor é salvação, né? E que é o netinho da Claudete, né? O nome dele, né? Josué, né? Então, Josué, o Senhor é salvação. 24:15, tá? É o capítulo de Josué, capítulo 24:15. E é claro que esse assunto, né, da família, que sempre a igreja valorizou muito, né, toda essa parte, esse mês dedicado à família. E nós tivemos esse mês brilhante, né, com as palavras, com as mensagens, com os estudos, nos motivando a cuidar da nossa família da melhor forma e conduzi-la sempre, né, de acordo com a vontade do Senhor. Creio, esse é o nosso desejo, e Deus conhece o nosso coração, o desejo de cada um dos irmãos, de cada família, sabendo das nossas limitações. Então, Ele nos ajuda a cada dia. Seja certo disso, que o Senhor é o nosso ajudador pleno, perfeito, abundante, e que Ele sempre vai nos conduzir em segurança e vai estar nos conduzindo às pastagens verdejantes, às águas tranquilas, para que possamos viver em harmonia, porque Jesus Cristo já garantiu isso para nós. A Bíblia diz assim para nós, então, irmãos, no livro de Josué, capítulo 24, verso 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Uma decisão que define o destino. Vamos pensar nessa direção. E vamos então, irmãos, eu vou ler, já está aqui, né? Vamos ler junto esse texto para ficar ainda mais gravado. Os irmãos já conhecem muito, né? Claro. Mas vamos lá. Porém, vos
Amém, glória a Deus, aleluia. A gente sabe, irmãos, que como é importante essa decisão de Josué, essa palavra, né? Como ela soa bem para nós hoje, mas também como ela ainda está difícil para muitos declararem. E sabemos que as famílias vivem, né, os seus dilemas ao longo da história. Cada família tem a sua história. E eu me lembro de que há muitos anos atrás, eu fui convidado pelo pastor Altamiro, com mais um irmão, com o irmão Casimiro, e a irmã Zezé, a esposa dele, estava acompanhando. E nós fomos visitar uma família. E qual é a razão da visita que eu fiquei sabendo ali na hora? É que aquela família tinha uma maneira estranha de viver. Porque aquele chefe da família, aquele sacerdote da família, e com a sua esposa, de período em período, ele a levava a macega, a gente chama na roça macega, né? E ali ele batia nela com a vara de guaxumba. E então o pastor Tabiro ficou sabendo, então fomos lá para conversar com eles, ajustar aquilo. E ela disse, na hora que o pastor Tabiro colocou, olha, estou sabendo disso, e estava sabendo por um dos filhos, né, da família. Então não tinha como negar. E ela disse, pastor, ele não faz isso por mal, não. E aí ele disse, porque de vez em quando ela precisa, de tempo em tempo, então, ninguém vê, a gente vai lá, e ela recebe a correção, e voltamos e seguimos a vida. Isso tem uns mais de 40 anos, é claro, né? Por aí. Mais de 40 anos, né? Mas, meus irmãos, que situação familiar que a gente desconhece. Mas acontecia. E ali, então, nós oramos, conversamos, e o pastor Tamiro deu uma prensa ali boa, né? E disse, olha, se houver outra situação dessa, eu volto aqui e te levo preso. E ele era policial. Tá vendo? Então, ele disse, olha, você está totalmente errado perante a lei de Deus, perante a lei dos homens, perante tudo, tá? Então, você conserta. Aí você pergunta, mas quem é essa pessoa? Era membro da igreja. E tocava na igreja também, cantava. Tá? Então, irmãos, são dramas, ao longo dos tempos nós vamos. Eu batizei aqui irmão Darcy, esposo da irmã Neuzi, e batizei a irmã Neuzi também, e batizei a Cláudia também, e batizei o Livaldo também, né? Que são os filhos, né? Agora o genro, né, e a filha, muito conhecidos nossos. Irmão Darcy, quando contava uma história, eu disse que tinha história, né, irmãos? Porém, ele contava uma história, disse que ele era bem pequeno, e o pai dele era muito bruto. E ele andava com as botas de couro grandes, e ele chegava em casa no final do dia, já sempre passava no botequim para calibrar bem, para chegar em casa. Quando chegava em casa, ele chegava chutando tudo. Tudo que vinha na frente, ele chutava. E a mãe dele estava dando mamar para ele, sentada no chão. Aquele homem chegou chutando tudo e chutou a mulher. E ela, para se proteger e tentar proteger o filho, ela se virou. Quando ela se virou, a bota dele pegou na costela do seu Darcy, que era pequeno, criança. E a partir dali, o irmão Darcy nunca mais teve saúde. Depois que ele cresceu, de certa idade, casado já, ele passou 2 anos no Antônio Pedros, internado, fazendo tratamento de saúde durante 2 anos. Ele morou lá 2 anos, né?
E então ele contava essa história, né? Mas ele, no coração dele, Deus já havia trabalhado. Ele disse: eu sei que isso é fruto daquela ignorância, daquela situação que o meu pai vivia, e ele não conhecia, né? Não tinha o temor de Deus, não conhecia isso também há muitos e muitos anos atrás. Mas, irmãos, é estarrecedor, porque também ainda nesse tempo que nós vivemos, no século XXI, algumas coisas parecidas ainda acontecem nas famílias, nos lares. E é por isso que a igreja precisa estar firmando a sua oração e a sua palavra, o seu testemunho, para que essas coisas sejam dissipadas das famílias e que as crianças, os filhos, não tenham essa experiência dolorosa como alguns, né, foram marcados. E graças a Deus, porque o Evangelho tem chegado e tem tratado adequadamente também a cada um de nós. Assim, então, irmãos, Josué está chegando ao final de sua vida e reúne o povo de Israel em Siquém para renovar a aliança com Deus. Depois de recordar tudo que o Senhor havia feito pelo povo, desde a chamada de Abraão até a conquista da terra prometida, Josué confronta Israel com uma decisão. Essa passagem, então, meus irmãos, ela vai, né, nos ajudar, né, e mostrar, né, que a vida, ela, né, para conduzir a nossa vida, a nossa caminhada cristã, a nossa caminhada no temor de Deus, há uma necessidade de uma escolha. Uma necessidade de uma escolha. E, em primeiro lugar, eu quero, né, pensar com os irmãos a necessidade, né, de uma escolha. O verso 15, parte A, ele diz, né, Josué vai dizer: escolhei hoje a quem sirvais. Josué apresenta ao povo uma decisão inevitável. A questão não era se eles serviriam a alguém, mas a quem eles serviriam. Todo ser humano serve a alguma coisa ou alguém. A neutralidade espiritual é, sem dúvida, uma ilusão. Deus deseja uma decisão consciente e voluntária. Josué, então, declarou, né, que ele e a sua casa serviriam ao Senhor. Muitos tentam viver entre Deus e o mundo, mas o Senhor nos chama para uma posição definida. Cada dia exige uma renovação da nossa escolha por Cristo. Creio que isso seja importante também, irmãos, porque a nossa vida, ela, para chegar em algum lugar, e eu quero dizer, algum lugar seguro, que todos nós ansiamos, precisa ser uma escolha diária. Você precisa escolher permanecer nessa escolha que você fez para definir a sua trajetória. Isso no aspecto da salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre, sabemos. Mas você precisa decidir todos os dias permanecer salvo, não porque você vai perder a salvação, mas para você ser bem-sucedido na sua caminhada. Porque se você desanimar, você vai viver uma vida de tristeza e de culpas. Isso não vai resolver, não vai abalar, sem dúvida. Se você foi salvo, está salvo. Porém, nós sabemos muito bem, né, das nossas carências, das nossas limitações, né, das nossas elevações também, né? Muitas vezes nossa vida fica como uma montanha russa. E nós precisamos estar diariamente firmados nessa rocha que é Cristo, nessa decisão, uma escolha de permanecer firmados a cada dia. Em segundo lugar, né, nós temos, em primeiro lugar, a necessidade de uma escolha, mas, em segundo lugar, nós podemos pensar aqui, à luz do texto,
também no verso 15, a parte B, o perigo dos falsos deuses. Aí Josué vai dizer: aos deuses a quem serviram vossos pais, ou aos deuses dos amorreus. Josué expõe as alternativas erradas que estavam diante do povo. Os ídolos do passado representavam velhos hábitos e antigas influências, aquilo que Deus já havia tirado da vida deles. Ou seja, toda aquela experiência que eles tiveram ao longo de 400 anos no Egito, depois do deserto, também uma parte do deserto. Então, eles tinham muito conhecimento, tudo isso afetou muito a todos. E agora Deus já havia libertado, né? Uma vez Deus tira eles do Egito, né? Deus os liberta com o seu poder, também, né, de todo jugo que pesava sobre eles. Mas também agora Josué observa que tem os ídolos do presente. Os deuses dos amorreus simbolizavam a pressão cultural do ambiente em que viviam. Eles saem do Egito, mas agora eles chegam em Canaã. Eles saem de um lugar de escravidão e de adoração a tantos e tantos deuses, milhares e milhares de deuses. O jacaré era um deus, o sol era um deus, a lua era um deus, tudo era Deus. O faraó era um deus. Mas agora eles chegam na terra de Canaã para conquistar a Canaã, que Deus promete, e eles vão enfrentar todas aquelas tribos, todas aquelas nações que têm os seus deuses também, os seus ídolos. E eles precisavam se posicionar. Na nossa caminhada, irmãos, é assim. O ontem passou, nós estamos vivendo hoje. Nós precisamos estar também atentos para que os ídolos desse tempo não nos prenda. Os do passado, Deus nos libertou, Jesus Cristo levou na cruz, não é? Ele continua levando, mas nós temos desafios da nossa parte, né? Ou podemos pensar nos ídolos de hoje, né, de forma bem diferente. O dinheiro pode ser um deles, o status pode ser um deles, o prazer pode ser, o poder, a autossuficiência. Interessante que, né, até Leandro falou aqui agora há pouco em relação ao ofertório, né, do dinheiro. O dinheiro não é mau, né? O problema é o mau uso. Então, todos nós precisamos do dinheiro, nós trabalhamos por dinheiro. Há uma necessidade. O status também é algo bom. O prazer também nós gostamos muito. Um prazer maravilhoso que tem é a gente comer bem, né? Deliciar um prato saboroso, né? Diferente. Então, é maravilhoso. Ontem eu e Rosinha almoçamos fora, lá no shopping. E almoçamos um macarrão no espoleto que estava delicioso. Né, Rosina? Coisa boa, irmãos. Eu acho que se Deus fez algo de mais prazer, estou tentando descobrir, né? Porque comer é algo maravilhoso, né? Brincadeiras à parte, irmãos, a autossuficiência, então, essa é ruim, tá? Essa deixa de lado mesmo, né? E trabalhe bem, né? Você ser a autenticidade é boa, é importante, né? É importante você buscar, né, ser autêntico, né? Se aceitar, né? Isso é importante, né? E, se aceitar, né, como Deus o fez, como você se porta, pode apresentar-se para as pessoas, trabalhar com as pessoas. A autenticidade ela é necessária para todos nós, tá? Manter a autoestima, né? Isso é importante, mas não a autossuficiência. De forma que o que nós então precisamos de fato é o equilíbrio. Pedir a Deus ajuda e manter o equilíbrio e ajudar a nossa família a entender esse processo, né? Porque nós já ouvimos aqui também, já em dias passados, e a gente já ouviu muitas vezes, né, que tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida, ele se torna o quê? Um Deus, se torna um ídolo. Então não é bom para nós.
Andando um pouquinho, vamos considerando aqui em terceiro lugar, também ainda no verso 15, na parte C agora do verso, eu dividi em 4 partes esse versículo. Ele diz assim, porém eu, né? E então eu entendo que para esse terceiro ponto aqui, terceiro lugar desse texto, a liderança que nós temos aqui é a liderança de um homem convicto. E é isso que Deus espera de cada um de nós, de homens e mulheres convictos, que buscam e lutam por aquilo que acreditam, que quer, que entendem ser necessário, que entendem ser importante e que entendem ser de Deus. Amém, irmãos? E é isso que cada pessoa precisa lutar. Então tem que lutar, tem que pegar o ônibus aqui em Itaboraí, 5 horas da tarde, chegar na faculdade às 7 horas da noite, se der para chegar, em Niterói, mas aqui em Itaboraí já tem faculdade também, mas dependendo do curso, você vai ter que trabalhar durante o dia e fazer isso à noite, né? Quem pode estudar de dia, ótimo, vai estudar de dia, trabalha de tarde, trabalha de noite, mas lute por aquilo que você acredita. E vá em frente, porque a bênção de Deus vai, sem dúvida, chegar. Assim na nossa vida, na nossa caminhada. Encontramos aqui, então, Josué, ele antes de falar, né, da sua família, ele vai, então, e coloca a sua posição. Porém, eu já estou certo, eu vou seguir nesse caminho. E como sacerdote, então, responsável pela minha família, então, a minha família precisa, então ela vai também comigo. Ele tem essa certeza, ele conhece a sua família, ele sabe que que a sua família está com ele no mesmo barco. E é muito bom quando o homem, né, quando o marido e a esposa, quando eles se entendem de forma que eles estão juntos nas decisões, e os filhos compreendem também que é uma necessidade acompanhar os pais. É uma necessidade, é um desafio. Hoje nós temos, né, essa necessidade, já há muito tempo os militares têm essa necessidade. Está muito bem aqui, mas cumpre o período e manda lá para Natal, outra hora lá para o Amazonas. E ele tem que ir, não tem outro jeito. Ele tem que pegar a esposa e os filhos que estão na escola, que têm os seus colegas, e aí os filhos têm que deixar aquelas amizades, para ir para uma terra estranha, um lugar totalmente diferente, construir novas amizades. É um desafio. Quando os filhos estão em certa idade, então é um grande desafio. Para os filhos, a gente sabe que é doloroso, e para os pais também, para tratar essa questão. E outros profissionais, né, também, que muitas vezes têm essa necessidade de deixar também a sua parentela, deixar, né, o local, as amizades, para ir para um outro. Mas é importante que essa família esteja unida e que nós estejamos conscientes dessas necessidades. E trabalhemos junto. Se de repente você e a sua família, sua esposa, seus filhos precisam ir para um outro lugar, para outra cidade, para um outro país, trabalhe isso primeiro com os seus filhos. Coloque para eles a necessidade, que vocês estão buscando o bem-estar da família. Há um futuro, está buscando algo, estão tentando construir algo que vai beneficiá-los também. Eles precisam entender isso, porque eles precisarão abrir mão também de algo importante. Não é isso? Já pensou aí a Laurinha, a Milena, quem mais aí? Tem mais um montão de criança aí, né? Débora, aí, vai por aí a Sofia, né? Aí tem mais a Sofia maior, tem a Aninha maior, né? E aí se de repente, né, o Rafael e a Jaqueline tem que mudar para o Japão, né? Fica complicado, fica, né? Mas vão ter que trabalhar isso com ela, para ela entender, né? E conversar com essas colegas. Então, meus irmãos, é uma decisão, nós estamos, né, vivendo
e tendo que tomar decisões na nossa caminhada. É desafiador, né? Quando terminei o seminário, fui convidado para assumir a igreja em Pedra Azul, lá na divisa da Bahia. E Jaqueline tinha 6 meses. E nós fomos. E cumprimos a nossa parte, graças a Deus. Mas também entendemos todo esse desafio. Mas ele, então, antes de falar, ele toma a sua decisão, irmãos, eu tenho que andar aqui. A transformação de uma família começa com convicções pessoais. A liderança espiritual exige exemplo. Josué não seguiu a maioria, ele seguiu a Deus. Pais, líderes e cristãos em geral precisam demonstrar por palavras e atitudes uma fé firme e autêntica. Amém, irmãos? Então precisa ser assim, dessa forma, para nós caminharmos como família de Deus, como um povo que honra ao Senhor, né? Em último lugar, meus irmãos, nós encontramos aqui também, à luz desse texto, no verso 15 ainda, no final, na parte D desse versículo, né? Que diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós temos aqui o compromisso de uma casa com Deus. Eu falei agora há pouco, já dentro desse aspecto, né, de que a família precisa estar coesa, a família precisa se entender, a família precisa estar, né, convicta da situação, da sua particularidade, e juntos, então, estar definindo da melhor forma a sua caminhada, a sua trajetória, as suas escolhas, o seu caminho na presença do Senhor, na direção do Senhor. Josué, então, ele declara esse compromisso público e coletivo agora. Ele diz: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que significa, então, servir ao Senhor? Significa adorá-lo exclusivamente, significa obedecer a sua palavra, significa viver para a sua glória, e significa também estar transmitindo, né, a fé às próximas gerações, né, passando, né, como já ouvimos também nesse mês sobre isso, né, passando os pais para os filhos e assim sucessivamente, porque a nossa fé é uma fé viva. É uma fé viva porque nós servimos a um Deus vivo, a um Deus que morreu na cruz, ressurgiu o terceiro dia e nos deu vida, vida abundante, vida eterna. Então a nossa fé é uma fé viva, e essa fé precisa ser transmitida a cada dia através das nossas vidas para todos que nós encontrarmos. Viver, né, para a glória de Deus é estar colocando Deus sempre em primeiro lugar na nossa vida, a sua palavra em primeiro lugar, e fazendo sempre o melhor que nós pudermos. Isso é viver para a glória de Deus. Uma casa que serve ao Senhor, ela prioriza a oração, ela valoriza a palavra de Deus, ela cultiva o amor e o perdão, ela torna-se um testemunho para a sociedade. E é muito bom quando nós encontramos, né, as famílias que servem ao Senhor. E, de vez em quando, nós ouvimos algo a respeito daquela família, da contribuição daquela família. Há muito tempo atrás, eu estava voltando do trabalho lá do Rio, e eu dei carona a dois colegas lá do trabalho. Eles moravam em São Gonçalo, era pai e filho, eles eram cobradores da empresa, na época que tinha os cobradores, né? Eles viajavam o estado do Rio todo fazendo cobrança para a empresa. E numa sexta-feira, então, geralmente sexta-feira, eles iam na empresa. Aí prestavam conta daquela semana de trabalho que eles passaram viajando, deixavam os cheques todos que eles tinham recebido, toda aquela parte, e aí voltava, e eles vieram. E aí viemos conversando, e o assunto acabou entrando pelo assunto da igreja, e eles sabiam que eu era crente, e aí o seu Joaquim, que era o pai do Walter,
Ele disse: olha, Orbílio, que coisa interessante aconteceu lá perto de casa. Tinha uma família, rapaz, que só vivia sofrendo. Tinha um camarada que era o chefe da família, ele tomava uma cachaça retada. E aí ele chegava em casa, principalmente nas sextas-feiras, ele chegava em casa e era uma confusão terrível. A mulher gritava, os filhos gritavam, todo mundo chorava, porque parece que ele batia em todo mundo. E aí eu estou escutando a história. Aí ele disse, mas só que aconteceu uma coisa, rapaz, interessante. Ele falou assim, aí está o valor da igreja. Ele falou assim, aquele camarada, não sei o que aconteceu, que agora, domingo de manhã, passa ele abraçado com a esposa, e as crianças atrás, todos limpinhos, bem vestidos, e sorrindo e conversando. Eu não sei o que aconteceu. Para ele, né? Eu falei, ó, claro que aconteceu, mas Jesus salvou eles. Deus salvou. Quando a salvação chega, acontece isso. O drama da família. Então, aquela família, irmãos, ela agora viveu aquela situação complicada, mas agora ela torna-se um testemunho para a sociedade. Agora, aquele próprio homem que ouvia os gritos, né, o choro, o sofrimento daquela família nas sextas-feiras à noite, ele agora, domingo pela manhã, ele testemunhou que eles estavam felizes. Ele não sabia por quê, porque ele não era crente. Mas nós sabemos o porquê, porque o milagre aconteceu naquela família. E esse é o milagre que Deus faz e quer fazer em cada família. Porque para isso ele deu a sua vida por nós, na cruz do Calvário. Josué colocou diante do povo uma decisão urgente. Escolhei hoje. A mesma pergunta continua ecoando em nossos dias. Não basta admirar a Deus, conhecer sua palavra ou frequentar uma igreja. É necessário decidir servi-lo de todo o coração. Amém, irmãos? E que cada uma pessoa nessa noite, e amanhã, e depois de amanhã, também possa declarar com muita convicção, juntos agora, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Novamente, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Deus abençoe os irmãos. Pastor Rafael. Nós vamos dar continuidade à nossa celebração.